Relação ou diferença entre a amizade com o próximo e a devoção a Deus. É um assunto que pode criar conflito. É um assunto que pode despertar interesse. Porém, entendam que, embora sejam expressões de amor diferentes, na Bíblia e na tradição cristã, elas estão profundamente conectadas. Existe uma ligação profunda. Então, eu quero apresentar aqui algumas das principais distinções. Primeiro, vamos falar da natureza da devoção a Deus. O que é isso? A natureza da devoção a Deus é uma relação vertical entre o crente e Deus, entre tu e Deus. Daí que a relação é vertical, não é? É vertical. E é o ato de entrega total, a devoção a Deus. É a adoração e reconhecimento da soberania divina. Esta é a natureza da devoção a Deus. E a Bíblia apresenta isto de forma exclusiva quando fala da natureza da devoção a Deus. A Bíblia diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e com todo o nosso coração. Jesus Cristo deu estes 2 mandamentos. E este é o primeiro. E em Mateus capítulo 22, versículo 37, encontramos isto de forma clara. Amar a Deus sobre todas as coisas e com todo o nosso coração. Isto, meus irmãos, remete-nos a um elemento, o elemento de dependência. Na devoção, reconhecemos que Deus é o Criador e nós as criaturas. Deus é o Criador e nós somos criação divina, ou seja, somos criação da parte do Senhor. Somos criaturas. E a devoção é um ato de culto e serviço sagrado. Esta é a devoção, a sua natureza. É sim reconhecer Deus, que é o Criador, e nós somos suas criaturas. E de lembrar que na devoção é realizado um ato de culto e serviço sagrado. O segundo elemento é a natureza da amizade. Amizade é que nós podemos entender de comunhão. Comunhão. A amizade com a turma, com os irmãos, é representada aqui em uma figura que é na relação horizontal. Se a primeira é na vertical, já a amizade com o próximo, na sua natureza, é expressa nessa vertente horizontal. É eu com meu irmão, eu com minha irmã, eu com meu próximo, com todos aqueles que estão ao meu redor. E a palavra comunhão, koinonia do grego, no contexto cristão, a amizade, precisamos entender que não é apenas lazer, não é? Conforme alguns dizem, chilar, divertir-se. Muitos pautam por este caminho. Mas no nosso contexto cristão, a amizade não é apenas lazer, é partilha de testemunho, é partilha de fé. Então veja bem como é que tu escolhes tuas amizades. E na amizade com o próximo existe o elemento apoio mútuo. Como diz Provérbios capítulo 17, versículo 17. Em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Em todo o tempo ama o amigo. Existem aquelas amizades que são pautadas por interesses supérfluos, não é? É meu amigo quando ele tem dinheiro para comprarmos uma cerveja,
para pagar, é meu amigo quando tem dinheiro para pagar um hambúrguer, não é? É meu amigo quando tem algo para me dar, mas quando não tem, então deixa de ser amigo. Não, o amigo tem que amar em todo o tempo, na bonança, nos momentos difíceis, no momento de escassez, deve sim amar teu irmão. Não ame apenas quando ele tem e quando não tem, quando não tiver, tu abandonas este teu amigo. Não, esta tua amizade é supérflua. É supérflua. Existe a diferença entre a amizade com o próximo e a devoção a Deus? Sim, mas elas não se excluem. Tal como disse no início, estão intimamente. Existe uma relação de profundidade, uma relação profunda. Sim, muitas vezes a nossa devoção a Deus é testada e é expressa através da nossa amizade com os outros. A nossa devoção a Deus é testada e ela é expressa através da nossa amizade com o próximo, com os outros. Vejam como é que elas se relacionam. A amizade como reflexo da devoção. Nisto, se eu digo amo a Deus, devoção, não é? Essa relação vertical. Mas não amo o próximo na relação horizontal, não me importo com o meu próximo, então esta amizade, esta fraternidade é falsa. Esta devoção que eu tenho a Deus é nula, é falsa. Sim, porque eu minto. A Bíblia diz que esse amor é falso, conforme João, 1 João capítulo 4, versículo 20. Se eu dizer que amo a Deus a quem nunca vi, não é? E aquele que eu vejo todos os dias, a este eu não tenho uma expressão de amor. Então esta devoção que eu tenho a Deus é falsa. Aborrecer o irmão e dizer que ama a Deus é ser mentiroso. Sim, exatamente isso. O perigo do desequilíbrio. Se tu te focas, não é, na turma e esquece a devoção, há um desequilíbrio, há um perigo nisso. Não devemos nos focar exclusivamente em uma coisa, não. Temos que ter os dois ângulos, vertical e o horizontal, na plenitude. Se nos focamos apenas nos nossos amigos, nos esquecemos da nossa devoção a Deus. Então, esta amizade que temos com o nosso próximo torna-se mundana e sem propósito espiritual. E nisto, a amizade, toda e qualquer amizade, tem que ter um propósito espiritual. Não apenas nos bens, nas coisas materiais. Não. Propósito espiritual. Sim. Se te focas apenas na devoção, isola-se de todos, também é outro perigo. Então, tu perdes a oportunidade de praticar o amor cristão, o amor ao próximo. Tu perdes essa oportunidade. Porque se eu quero olhar para Deus, olha também para aqueles que estão ao teu lado. E não olhe apenas para aqueles que estão ao teu redor, olhe também para Deus. É assim. Pois assim a igreja é o corpo de Cristo. A união com o dono e com a vinha. A união com o Criador e com a criação. Em suma, a amizade saudável é aquela onde os amigos, os irmãos, não é? Ajudam a te tornar uma pessoa devota a Deus. A amizade verdadeira ajuda-nos a crescer na fé. Se sua companhia, se sua amizade te afasta de Deus, então ela precisa ser revista. Precisa uma revisão. Precisa rever essa amizade, não é? E se a sua devoção o torna arrogante, incapaz de ter amigos, então ela precisa de mais humildade. Exatamente isso. Se a tua devoção te torna arrogante, se a tua vida devota te torna arrogante e não consegues ter amigos, amigas, então ela precisa de mais humildade. Porque muitos acham-se dos mais espirituais
daqueles que se calhar conhecem bem a palavra do Senhor, mas lhes falta um elemento: o amor ao próximo. Não adianta conhecer toda a Bíblia, saber todos os textos da Bíblia, mas se tu não praticas este amor ao próximo, então te tornas arrogante. Faz bem que o Senhor te faça alguém que se preocupa, que ama o próximo, que não só ama ao próximo, mas também ama a Deus. Paz e bem.